Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim hoje trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Iremos fazer hoje um estudo da Palavra de Deus, baseada na primeira epístola de João, no capítulo número 1, do versículo 1 ao versículo 10. E o título é A Palavra da Vida. O versículo número 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Ele começa aqui, enfatizando na sua epístola, no primeiro versículo, falando sobre Jesus Cristo, pois ele é o verbo da vida. E ele diz que ele teve contato, comunhão, falou com ele, tocou nele. Ou seja, o verbo de Deus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre os homens. E João o viu. João era um dos seus discípulos, estava com ele, andou com ele, conversou com ele, teve o privilégio de viver alguns anos ao lado dele. E João está proclamando e testificando de quem é o verbo da vida e o que ele fez por nós. No versículo 2 ele diz assim: pois a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna é Cristo Jesus, que estava a princípio com Deus, mas veio à terra e habitou entre os homens. E é esta vida eterna, esse Jesus, o Evangelho, a qual ele proclamava, a qual ele estava ensinando, a qual ele estava expondo aos seus ouvintes. O versículo 3 ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos, o que Jesus ensinou, eles viram e ouviram do próprio Mestre, do próprio Autor da vida, as palavras de vida eterna, as palavras de salvação, o Evangelho genuíno e verdadeiro, a qual o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar o mundo, para salvar aquele que havia se perdido, pois todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem de uma mensagem de boas novas, do Evangelho verdadeiro, para que encontre o caminho até Deus. Ele diz assim, que os nossos caminhos têm que encontrar o do Senhor, porque em Jesus Cristo nós temos a verdadeira vida eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e não tem como ir ao Pai a não ser por ele. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, ele mesmo que nos purificou, que se entregou por nós. Ele criou um acesso através da sua carne, do seu sangue, para que nós possamos hoje ter contato com Deus, sermos amigos de Deus, sermos filhos de Deus, pertencemos à família do Senhor. E ele diz assim, no versículo 4, essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, pois quando nós falamos da salvação, levamos a semente da palavra de Deus para outras pessoas, a alegria, a satisfação que nós temos, ela é total, ela é completa. Por isso, esse era o sentido do evangelho que João estava levando aos seus leitores, as pessoas que iriam ler essa epístola, esta carta, para que eles se alegrassem, pois o verbo se fez carne, o verbo da vida estava entre nós, o reino de Deus está dentro de nós e pertencemos a ele. E diz assim o versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, nós sabemos que o mundo jaz em trevas, já no maligno. Não há nada neste mundo que possa nos conduzir a Deus. Por isso foi necessário que o Senhor, desde antes da fundação do mundo, no seu plano salvífico, ele conhecendo todos os tempos, todas as eras, tudo que iria acontecer na história, ele fizesse um plano, um projeto de redenção da sua criação, da humanidade. E ele é luz. E somente através de Deus nós encontramos luz. Mas se o mundo está sem luz, jaz em trevas, como podemos encontrar esta luz? Por isso, ele enviou Jesus Cristo, a luz divina,
para que nós possamos, através dele, sermos luz, resplandecer neste mundo tenebroso, sermos a diferença, o diferencial. Hoje, o Senhor Jesus nos deixou uma incumbência de sermos a luz do mundo. Então temos que ser o exemplo para esta geração. Devemos ter um bom comportamento, boas palavras, bons modos, refletir o brilho do Espírito Santo. A luz de Cristo em nós tem que transparecer e transcender para as demais pessoas, porque a igreja de Cristo na terra, a sua noiva adornada, ela resplandece no meio de todas as trevas. E nós sabemos quem são os filhos da luz, porque eles têm a marca de Deus e o selo do Espírito Santo. Porque uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo em nossas vidas, nós somos selados com a marca do Espírito. Ele é o penhor, é a garantia da nossa redenção, da nossa salvação. Por isso, temos que pedir a Deus que deixe a luz de Deus brilhar em nossos corações e que nós possamos também resplandecer, assim como o Senhor. Pois ele diz: sede santo como eu sou santo. E para que eu possa brilhar, eu tenho que me santificar, me apartar do mal, das coisas ruins, buscar o bem, me apegar a elas e fazer a vontade de Deus. E diz assim no versículo 6: se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu posso ter comunhão com Deus e com o mundo ao mesmo tempo? Não. Se eu pratico as coisas de Deus, eu vou ter comunhão com Deus. Se eu pratico as coisas das trevas ou da natureza carnal, se eu me inclino para as coisas deste mundo, a minha comunhão não é com Deus, eu me faço inimigo de Deus, porque todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Por isso, para que eu tenha amizade com Deus, me aproxime dele e pratique a sua verdade, a sua palavra, eu tenho que me submeter às coisas de Deus, à vontade do Senhor, fazendo a sua obra, fazendo o que lhe é agradável, que é cumprir os seus mandamentos, seguir a tua palavra, o evangelho genuíno. Por isso que ele diz que se andarmos nas trevas, mentimos. Porque todo aquele que anda em trevas é mentiroso e pratica as obras da carne, os frutos da carne, a qual é mentira, idolatria, lascívia, todo tipo de mentira, de coisas ruins, maléficas, que nos separa de Deus. Mas se eu pratico boas obras, eu tenho bons frutos, falo a verdade, penso nas coisas que são do alto, se eu falo só o que é bom, aprazível, que edifica a vida minha e de outras pessoas, se o meu comportamento é justo, é santo, se eu me desvio do mal, procuro ser reto, praticar a justiça e fazer tudo o que Deus determina, aí sim eu ando com Ele, aí eu tenho comunhão com o Espírito Santo e o meu viver é diferenciado, a minha vida é pautada na vontade do Eterno e todas as coisas que Deus determina para nós acontece porque vivemos debaixo das suas potentes mãos. E ele diz que devemos nos humilhar sim perante a potente mão do Senhor, porque a seu tempo ele vai nos exaltar. Por isso temos que prestar atenção, seguir os passos do Mestre, tudo o que ele nos ensinou. Diz assim também no versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porque o homem, ele é pecador. Nós temos uma natureza adâmica, pecadora. Mesmo nós regenerados, convertidos, nós também pecamos. Mas agora não pecamos voluntariamente, mas involuntariamente. Eu não vivo debaixo do pecado. Eu não sou escravo do pecado, porque Jesus Cristo já me libertou. Eu tenho uma liberdade cristã nele. Mas essa liberdade não era para fazer o que eu quiser. Não é para eu sair fazendo tudo, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E muitas coisas não agradam a Deus. Muitos caminhos que são bons perante os olhos do homem, para Deus não é. Por isso eu tenho que descobrir, pedir a Deus, orar, clamar, para que Ele revele a sua vontade e eu pratique a sua obra e faça a sua vontade. Aí sim eu estarei no caminho correto, a qual Deus me chamou, me escolheu para traçar. E ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Nós sabemos que se involuntariamente eu peco, a partir do momento que eu peco, eu tenho consequências e há uma mancha em mim. Mas se eu pedir perdão a Deus, me arrependendo do meu pecado, me afastando e deixando o pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda má consciência e de todo pecado. Porque o sangue de Jesus, ele é eficaz e eficiente para me purificar de toda mácula, de todo mal, de toda mancha. Uma vez feito o sacrifício, a propiciação na cruz do Calvário, o Senhor Jesus tem no seu sangue total condição de perdoar todos os nossos pecados, não só o que cometemos no passado, hoje até os futuros, mas eu tenho que ir a Ele com o coração arrependido, confessando o meu pecado, deixando este pecado de lado, não praticando mais e buscando a Deus e a fazer a vontade de Deus. Diz assim também no versículo 10: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não adianta um homem dizer que não peca, que não tem pecado, porque nós somos seres humanos. Como eu já disse, nós ainda possuímos uma natureza carnal, adâmica, que veio do homem. Mas assim como temos uma natureza humana, nós temos também a natureza de Cristo em nós, que faz com que possamos viver nele pelo Espírito e não mais pela carne. E vivendo no Espírito, agora eu vou praticar boas obras. Vivendo no Espírito, eu vou agradar não a minha carne para satisfazer suas paixões, mas eu vou agradar a Deus, buscando fazer a sua obra, fazer as coisas que são aprazíveis aos olhos do Senhor. E o que são elas? É a benignidade, a longanimidade, a mansidão, temperança, domínio próprio, alegria, fé, todos os frutos do Espírito que nós praticamos vem da natureza de Cristo, de Deus em nós, através do Espírito Santo. E nós buscamos a Ele, buscamos dons espirituais, e aí a obra dele é concretizada em nossas vidas. Para que possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus, é importantíssimo que eu me submeta totalmente a Ele, sem restrições. Totalmente, toda a minha vida, todas as áreas da minha vida tem que estar entregue a Ele. O Senhor diz na sua palavra que devemos entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais é Ele que vai fazer, porque muitas coisas que nós precisamos e necessitamos nas nossas vidas, nós não temos força, nós não sabemos, nós não conseguimos sozinhos. E Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer, mas nele nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. E o Senhor Jesus está de braço aberto para receber a mim e a você e a todos quanto buscarem de todo o coração a fazer a sua vontade, a fazer a sua obra, que queiram mudar de vida, queiram deixar de lado as coisas materiais, as coisas que não levam a lugar nenhum, as paixões carnais, as coisas deste mundo, e queiram viver com Deus na plenitude do seu Espírito Santo, ter comunhão com Deus, intimidade com o Senhor. E para isso, nós temos que se entregar a Ele, nos santificar, nos moldar através do Espírito Santo, pedindo sabedoria e prudência, conhecimento das Escrituras Sagradas, orando, fortalecendo o nosso espírito, jejuando, buscando estar revestido de poder e unção de Deus em nossas vidas. E aí sim, podemos caminhar uma vida em Cristo Jesus, cheio de bênçãos e vitória. Experimentar sim a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Este é o nosso estudo de hoje. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Peço a você, mais uma vez, que possa se inscrever no canal, possa compartilhar com seus amigos, me ajude a semear a palavra de Deus, dá um joinha se gostou desse vídeo e vamos fazer a vontade de Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um em nome de Jesus.